Bom, você que acompanhou o Central essa semana viu que a gente falou bastante sobre a postura do governo Trump em relação aos imigrantes e a gente vai voltar para esse assunto daqui a pouquinho, mas a gente queria começar explicando para a nossa audiência esse mecanismo do perdão presidencial. Como é que isso funciona, hein, Eliseu? Luísa, o perdão presidencial nos Estados Unidos foi um atributo importado da Inglaterra por Alexander Hamilton, foi um dos grandes pais da Constituição dos Estados Unidos. E, portanto, é um atributo da Constituição dos Estados Unidos de 1789 e foi utilizado por praticamente todos os presidentes ao longo desses últimos 2 séculos. Acaba sendo uma atribuição do poder presidencial quase que ilimitado, embora haja algumas regras. As duas principais são que se aplicam apenas a crimes e acusações federais, portanto, situações julgadas nos estados não estão contemplados. E, em segundo lugar, quaisquer crimes relacionados a impeachment também não podem ser incluídos. Então, em termos bastante práticos, o presidente norte-americano, ele pode ou perdoar ou ele pode comutar uma pena. Qual seria a diferença? O perdão, de fato, é como se aquele ato e aquela condenação deixasse de existir e aquela pessoa ela passaria a ter os seus direitos civis e políticos completamente recuperados. Poderia, inclusive, ter sido condenado, foi perdoado pelo perdão presidencial e pode ser candidato, pode votar. Já a comutação da pena é um pouco diferente. Significa dizer que você altera a condenação. Então, você pode reduzir a pena ou você pode fazer trocas. Você pode, por exemplo, impor uma pena mais branda. Em termos estatísticos, só para a gente ter uma ideia, o presidente que mais exerceu esse atributo ao longo da história foi o presidente Truman, logo após a Segunda Guerra Mundial. E o presidente que mais comutou penas foi o Biden. No entanto, com essa nova leva de quase 1.600 perdões presidenciais por parte do presidente Trump, isso fará com que ele fique muito próximo de bater esse recorde do Truman e, portanto, ele já é o segundo presidente que mais exerceu o atributo de perdão na história. Pode compartilhar com a gente qual foi exatamente essa situação do Truman? Por que no pós-Segunda Guerra tinha a ver com pessoas que tinham participado, que tinham lutado na guerra? Como é que foi isso? Por que chegou tão perto desse número? Porque 1.600 é um número alto, né? Então, o que aconteceu ali? O presidente Truman, ele governou num período de muita conturbação política, seja pelos crimes relacionados à Segunda Guerra Mundial, seja naquela ótica de caça aos comunistas. Então, você teve um acirramento da Guerra Fria, uma série de acusações infundadas, uma série de perseguições políticas, e ele utilizou esse atributo constitucional para perdoar e para inocentar muitos desses perseguidos. E, portanto, historicamente faz sentido olhando retrospectivamente. Mas tivemos outros casos interessantes, como, por exemplo, o presidente Carter, que acabou comutando muitas penas e perdoando algumas daqueles que se recusaram a lutar na Guerra do Vietnã. Então, existe outros antecedentes. E, claro, e muitos presidentes, como o Bill Clinton, como o próprio presidente Biden e agora o Trump, que exerceram de forma questionável e muito polemizado na imprensa norte-americana para pessoas próximas, para seus familiares. Exatamente nesse ponto que eu queria entrar, porque a gente estava falando a respeito do Joe Biden, que concedeu perdão ao filho, né? Você falou mais cedo de outros casos aqui, enquanto a gente conversava antes de entrar no ar. Como é que essas diferenças entre um presidente e outro são vistas, né? Isso é sempre criticado pela opinião pública, como você acabou de dizer, mas num contexto em que a gente tem um perdão para tanta gente que participou de um ato antidemocrático, o que pode ser visto como semelhança e como diferença no caso desse perdão do Trump em relação aos antecessores? Esses casos eles acabam impactando e tendo um reflexo na opinião pública e também nas eleições. É um caso, um exemplo muito notável, sempre muito lembrado, que foi o perdão que o presidente Ford deu ao Nixon, que havia sido empichado no escândalo do Watergate. Ele, portanto, deixou de ser presidente após esse impeachment. Não estava respondendo por nenhuma acusação na justiça, não havia sido condenado civilmente por nada, mas de forma preventiva o Ford realizou esse perdão, né? E isso, por exemplo, teve um impacto na popularidade e o Ford vai perder as eleições. E muitas pesquisas mostram que esse perdão acabou sendo visto pela opinião pública como um favorecimento a um aliado político, um aliado do seu partido.
E muitas pesquisas mostram que outros presidentes que utilizaram esse atributo e foram vistos, portanto, não como uma anistia a um grupo, né? Que foi algo, por exemplo, que o presidente Barack Obama fez muito, sobretudo aquelas pequenas penas, como posse de maconha, e houve, portanto, uma anistia a uma coletividade. Os casos, por outro lado, que são direcionados a um aliado político, a um familiar, tendem a ter repercussões eleitorais. Mais recentemente, como você muito bem disse, o Biden não apenas exerceu esse perdão para o seu filho, para o Hunter Biden, como para todos os seus irmãos. Isso já havia sido feito anteriormente pelo presidente Bill Clinton, em 2001, quando ele também vai perdoar a um meio-irmão, também por uma questão relacionada a drogas, né? Então, enfim, isso é algo que já acontece há algum tempo na política norte-americana e tem impactos não apenas na opinião pública, mas sobretudo impactos eleitorais muito, muito, muito visíveis. Certo. Agora, estava todo mundo com saudade essa semana da Flávia Tavares, então nós vamos a São Paulo, onde ela já está posicionada para participar da nossa conversa. Flávia, muita gente perguntando de você todos esses dias. Oi, sumida! Primeiro, boa tarde a todos, a quem nos assiste, ao Eliseu, a você, Lu, e obrigada pelo carinho, sempre mais gostoso do que ver aquele hater de, nossa, quem é essa que fala essas coisas, blá, blá, blá. Então, estou muito feliz, obrigada. Eliseu, primeiro, eu acho que você já nos deu aí alguns caminhos para a gente entender um pouco melhor esse instrumento e como ele é usado politicamente, né? O do perdão presidencial nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, eu fiquei muito feliz de você mencionar o Alexander Hamilton, porque, para quem não sabe, existe uma peça da Broadway que depois foi transformada em filme, que está na Disney Plus, e que é simplesmente uma das minhas peças de arte contemporânea favoritas da vida. Então, eu já fiquei feliz de saber que foi ele. Agora, eu queria entender um pouquinho a origem desse instrumento. Então, assim, qual que é a prerrogativa que se entende de que um presidente, então, possa superar outras decisões judiciais, né, e ter essa prerrogativa. E, a partir dela, então, entender melhor o caso do Biden especificamente. Porque o Biden, ele usou esse instrumento de várias maneiras. Tanto para favorecer os seus, né, os mais próximos, como você mencionou, o próprio filho, que era alvo de uma investigação séria, importante, enfim, a gente não sei até onde ela chegaria, mas ela existia, no mínimo, né, para além de bravatas de adversários, como ele fez isso também de forma antecipada a partir de um discurso de ameaças do Trump, né? Então, o Trump nunca escondeu que pretendia retaliar seus adversários, perseguir mesmo, ele usa isso, não, vai todo mundo para a cadeia e tudo mais. E o Biden, então, no dia da posse, além dos seus parentes, fez ali alguns perdões, por exemplo, para quem esteve envolvido no painel ali de investigação dos atos do 6 de janeiro, ali da invasão do Capitólio. Eu acho que se a gente entender um pouquinho melhor o que é essa imagem de um presidente soberano, né, acima do bem e do mal, eu não sei se é isso, eu estou exagerando retoricamente, justamente para a gente entender melhor, né? Mas com esse poder de perdoar, isso remete a uma coisa até real, né? Uma realeza. Eu queria te entender um pouquinho melhor esse nascimento, para a gente falar do Biden. Pois é, Flávia, esse dispositivo, de fato, remonta à tradição real britânica, vem desde o período da Idade Média, do direito constitucionário britânico, e acabou sendo incorporada não apenas a realezas mundo afora, mas também em praticamente todas as repúblicas. Se você analisar, por exemplo, a Constituição francesa, a Constituição brasileira e de quase todas as repúblicas, acabou sendo um instituto, de fato, internalizado. E de alguma forma, descende de um momento em que você tinha uma série de guerras fratricidas, um período de comoções insurrecionais domésticos, em que o rei, por um ato de clemência, por uma tentativa de unificação daquele Estado, acabava tendo misericórdia e perdoava
crimes quase sempre cometidos nessas circunstâncias insurrecionais. É claro que à medida que os estados soberanos eles se consolidam e eles se formam ali, enfim, no começo da Idade Moderna, enfim, quase todos formados até o século XIX, acaba que esse instituto ele não faz muito mais sentido como fazia, por exemplo, na transição, enfim, da Idade Média para a Idade Moderna. Mas acabou sendo incorporada e muito utilizada, sobretudo para grupos. Então é muito comum falar em anistia. Então, por muito tempo, esse instituto foi utilizado, como é muito feito no Brasil, para anistiar grupos, para determinados segmentos da sociedade. A Constituição brasileira, por exemplo, ela permite que o perdão presidencial seja exercido, e tradicionalmente o é através de um indulto, quase sempre natalino, mas a Suprema Corte brasileira já disse, por exemplo, que não pode ser utilizado para casos específicos motivados por questões ideológicas ou pessoais. E há um caso recentemente, por exemplo, de um perdão emitido pelo presidente Bolsonaro, que foi revertido na Suprema Corte, né, do deputado Silveira. Mas nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos esse atributo, de fato, ele tem maior discricionariedade. Exceto, portanto, pela limitação estadual, ou seja, um crime estadual, o presidente não pode perdoar. No caso de um crime federal, exceto se for contra a nação, por exemplo, crimes de traição contra a nação não são perdoáveis, quaisquer outros crimes podem ser perdoados, inclusive de forma antecipada. Mas é preciso notar o seguinte, o ato tem que ter sido cometido no passado e aí sim você consegue perdoar de forma antecipada. Você não pode, por exemplo, perdoar algo que ainda não aconteceu. Então, no caso tanto do Biden como do Trump e dos outros presidentes, eles fazem o perdão com base em ações pregressas que poderiam eventualmente gerar uma punição no futuro. Então, esse é o caso dos Estados Unidos. E, de fato, é um atributo muito questionado, como eu disse, que tem impactos eleitorais muito sensíveis e diferenças com relação aos outros lugares. No caso do Brasil, acaba sendo um instituto muito mais bem regulamentado, muito mais restrito do que nos Estados Unidos.